Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. Veja abaixo a lista completa dos melhores livros espíritas de todos os tempos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. Esse é o principal livro sobre espiritismo e é leitura obrigatória para quem quiser saber mais sobre o assunto. Na forma de perguntas e respostas, os espíritos explicaram tudo o que a humanidade estava preparada para receber e compreender. Esclareceram sobre os eternos enigmas de sabermos de onde viemos e para onde vamos. Com uma linguagem simples, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é considerado sagrado. Paulo e Estevão. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. Paulo e Estevão é uma obra psicografada através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito de Emmanuel e publicada em 1941. Esta obra é apresentada como episódios históricos do cristianismo primitivo. O livro traz revelações históricas nunca antes mencionadas, seguindo rigorosamente a ordem cronológica do livro bíblico Atos dos Apóstolos, dando também um sentido mais profundo para as citações pessoais de Paulo em suas epístolas. A história de Paulo de Tarso é narrada neste romance que apresenta informações preciosas sobre a vida deste apóstolo que dedicou sua vida à divulgação do Evangelho, o Espírito e o Tempo. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. Este livro analisa as fases pré-histórica e histórica, abordando o tríplice aspecto da doutrina espírita e a prática mediúnica. O homem e as gerações humanas morrem no tempo, mas o espírito não, pois ele é a centelha oculta que nunca se apaga e reacenderá a chama quantas vezes forem necessárias para que a serenidade, coerência e o amor o resgatem na duração dos séculos e milênios. O tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para ressuscitar. Quem poderia deter a evolução do espírito no tempo? As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Sotomayor. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. A lista não poderia deixar de fora a biografia de um dos personagens mais intrigantes do espiritismo e da história do Brasil, Chico Xavier. Publicado em 2003 pelo jornalista Marcel Sotomayor, o best-seller já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no país. É aclamado pela crítica e serviu de base para o filme Chico Xavier, lançado em 2010. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. O Evangelho segundo o Espiritismo é mais um clássico de Allan Kardec. Com base em instruções de espíritos superiores, ele explica as máximas morais de Jesus e convida o leitor a vivenciá-las no dia a dia. Ele expõe com clareza e simplicidade à razão e ao coração. A obra tem o objetivo de abordar com exclusividade o ensinamento moral do Evangelho, já que o código divino é, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada. Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, de Francisco Aquarone. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. Em Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, Francisco Aquarone retrata as lutas e o sofrimento de Bezerra de Menezes. No livro, o autor mostra o ideal de um dos expoentes da doutrina espírita no Brasil de colocar em prática as instruções dadas pelo espírito de Allan Kardec. A obra também remonta ao momento histórico em que o escritor viveu. Madame Kardec, de Adriano Calçone. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. Afinal, quem foi a mulher de Allan Kardec? Em Madame Kardec, Adriano Calçone desvenda o mistério por trás dessa mulher inspiradora, que teve papel fundamental na preservação das codificações dos espíritos realizadas por seu marido. Ela atraiu a atenção do francês em 1830, quando era uma poeta e professora de artes que alcançava destaque pela publicação de vários livros. Bezerra, Chico e Você, de Chico Xavier. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. O livro Bezerra, Chico e Você foi organizado pelo próprio Chico Xavier. A obra é Esmeralda, estruturada com instruções e respostas do orientador Bezerra de Menezes por meio do veículo mediúnico. No volume, Chico Xavier destacou trechos e notas de seus próprios comunicados, além de formar o livro pautando-se pela ordem dos assuntos diante da conveniência da construção espiritual. Nosso Lar, de Chico Xavier. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. Essa é uma das principais obras do espiritismo brasileiro. Psicografado pelo médium Chico Xavier, Nosso Lar é um dos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, atribuída ao espírito do médico André Luiz. O romance retrata os primeiros anos do médico após sua morte, em uma colônia espiritual Nosso Lar. O local é uma espécie de cidade onde os espíritos aprendem a trabalhar entre encarnações. O céu e o inferno, reflete a justiça segundo os espíritos.
Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. Allan Kardec divide o livro em duas partes. Na primeira faz um exame crítico de temas capitais do espiritismo, como paraíso e purgatório, vida após a morte, punições e recompensas, anjos e demônios. Confronta a filosofia e as leis da natureza para provar seu ponto. Na segunda parte, o autor dialoga com os espíritos e escreve suas impressões do além-túmulo. Eles são muito diferentes em temperamento e as mensagens são tocantes. O leitor passa a entender como é a relação de causa e efeito para quem acredita. A Caminho da Luz interpreta a história do mundo. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. Aqui, através dele, o espírito de Emmanuel conta como o plano astral age sobre o físico. Cheia de citações, nomes e datas, a leitura exige concentração e é recomendada a quem se questiona sobre a providência divina. Segundo Emmanuel, existe uma comunidade de espíritos puros cuja função é cuidar da conexão entre Deus e a humanidade. Violetas na Janela. Lista dos melhores livros espíritas de todos os tempos. Um dos livros espíritas mais procurados, ano após ano, sobretudo pelos mais jovens. Nele, a adolescente Patrícia, que morreu muito cedo, compartilha sua experiência no plano superior através da médium, e também sua tia, Vera Lúcia Marinzec Carvalho. Os relatos psicografados tratam da desencarnação e da perda de entes queridos em linguagem simples, atraindo o interesse de espiritualistas em geral. Vivendo no Mundo dos Espíritos é a continuação e traz os comentários de Patrícia sobre a missão de cada um após a partida. Abraços de luz. Fontes: blog.estantevirtual.